E se eu te dissesse que tudo o que sabemos sobre aquecimento está errado? Em 2025, sua casa congela horas depois que o aquecedor desliga. Mas há 600 anos, engenheiros medievais mantinham castelos inteiros quentes por dias com uma única queima de madeira. Para provar isso, voltamos a abril de 1822. Engenheiros prussianos entraram no grande salão de banquetes do castelo de Malbork. Eles não queriam reformar, queriam testar uma tecnologia perdida que ninguém usava há séculos. O desafio era insano. O salão tinha 850 metros quadrados, 4 vezes o tamanho de uma casa moderna grande. A temperatura interna era de 6 graus Celsius. Um gelo. Eles tinham apenas uma pequena pilha de madeira. Eles usaram apenas 0,7 metros cúbicos de abeto. Isso é cerca de 50 quilos de madeira. Hoje, isso custaria uns 15 dólares ou 70 reais. Com essa quantidade ridícula, eles acenderam uma fornalha subterrânea por apenas 3 horas e meia. O resultado foi impossível para os padrões modernos. Em 20 minutos, ar a 200 graus saiu das aberturas no chão. O salão gigantesco aqueceu para 22,5 graus Celsius. Mas a mágica não foi essa. A mágica aconteceu depois que o fogo apagou. Eles fecharam as aberturas. No dia seguinte, sem adicionar nenhuma madeira, o salão ainda estava a 14 graus. No terceiro dia, a temperatura subiu para 19 graus, apenas abrindo as aberturas novamente. Uma fogueira, 3 dias de calor. Como perdemos essa tecnologia? Porque dependemos de sistemas que falham no segundo em que a eletricidade acaba, enquanto nossos ancestrais criaram baterias térmicas indestrutíveis. A resposta está nas pedras e na física esquecida. Quando essa tecnologia chegou ao norte da Europa, Estônia, Letônia, Polônia, os invernos eram brutais. O método romano significava morte ou falência. A madeira era escassa. Eles precisavam de uma revolução. A inovação não foi criar mais calor, foi armazenar o calor. Engenheiros medievais do século XIV olharam para o sistema romano e adicionaram o ingrediente secreto que o bushcraft moderno valoriza acima de tudo: massa térmica. Eles construíram câmaras subterrâneas, não vazias como as romanas, mas cheias de toneladas de pedras de granito. Pedras do tamanho de bolas de basquete. Isso transformou o sistema de um aquecedor para uma bateria. Tudo começa com um fracasso romano. O famoso hipocausto aquecia o chão, mas era terrivelmente ineficiente. Precisava de fogo constante dia e noite. Escravos alimentando fornalhas sem parar. Se o fogo parasse, o calor sumia. O fogo não aquecia a casa diretamente. O fogo aquecia as pedras. O granito tem uma capacidade térmica específica incrível. Ele bebe o calor e se recusa a soltá-lo rapidamente. As pedras lembravam do calor. No bushcraft, dizemos que quanto mais você sabe, menos você carrega. A sobrevivência moderna foca em gadgets e geradores. A sobrevivência medieval focava em física e geologia. Eles usavam o que a terra dava. Pesquisadores encontraram centenas desses sistemas na Estônia. Não eram apenas para reis. Casas comuns de pedra em Tallinn tinham isso. Era o padrão. Era uma necessidade de sobrevivência, não um luxo. E não era só o chão. Eles entendiam que a pedra é um vampiro de calor. Se você encostar numa parede fria, ela suga sua energia. A solução? Tapeçarias. Não era decoração, era isolamento tático. Eficiência também é comportamento. Em mosteiros como Rievaulx, 640 homens compartilhavam uma sala aquecida. Eles não aqueciam o ar vazio de quartos desocupados como fazemos hoje. Eles aqueciam as pessoas. O controle era manual e preciso. Tampas de cerâmica no chão. Quer calor? Abra. O ar quente estocado nas pedras abaixo sobe. Está quente demais? Feche. Simples. Infalível. Por que paramos? Porque a energia ficou barata. Carvão, gás, eletricidade, ficamos preguiçosos. Trocamos a eficiência da massa térmica pela conveniência do termostato instantâneo. Mas o barato está saindo caro. Hoje, vamos desenterrar essa engenharia. Vamos entender a física do granito, a arquitetura do hipocausto de armazenamento e como essa mentalidade de conhecimento sobre equipamento pode salvar você quando a energia acabar. As tapeçarias criavam uma caixa de ar. O valor R de isolamento de uma tapeçaria de lã grossa é comparável à fibra de vidro moderna. Eles reinventaram o isolamento térmico séculos antes da indústria moderna.
Para entender a inovação medieval é preciso analisar o fracasso romano. Seu hipocausto aquecia o piso com ar quente vindo de uma fornalha e saindo por chaminés, mas dependia de fluxo constante e não armazenava energia. Em climas frios, isso era inviável. Era como um secador de cabelo quente ligado, frio desligado. Quando essa tecnologia chegou ao norte da Europa, os invernos bálticos mostraram o problema. Manter fogo 24 horas consumia lenha demais. A Revolução Medieval não foi criar aquecimento central, mas uma bateria térmica ao preencher o espaço vazio romano com granito, que absorvia e liberava calor lentamente. O segredo medieval estava na física do material. O granito tem alta capacidade térmica específica, cerca de 790 J/Gdel. Difícil de aquecer, difícil de esfriar. Eles construíam uma abóbada de tijolos sobre a fornalha e empilhavam sobre ela toneladas de pedras do tamanho de bolas de basquete. O fogo não aquecia a sala, mas carregava a bateria de pedra. As chamas aqueciam os tijolos e estes aqueciam o granito. O sistema acumulava energia em massa densa, permitindo que o calor fosse devolvido à sala por longos períodos sem novas queimas. O hipocausto medieval era simples e eficiente. A fornalha ficava abaixo de uma abóbada de tijolos com aberturas de cerca de 20 cm entre seus arcos. Sobre ela, as pedras eram empilhadas, permitindo que fogo e fumaça circulassem e aquecessem o granito sem derrubar as pedras. O piso habitável ficava acima. A fumaça saía pela chaminé enquanto o ambiente permanecia limpo. Só depois do fogo apagar e as pedras estarem incandescentes, as aberturas eram usadas para liberar calor controladamente. A engenharia separava tempo de combustão e tempo de aquecimento. A operação seguia 3 passos. Primeiro, fechar as saídas para o quarto e acender o fogo por 3 ou 4 horas, permitindo que a fumaça escapasse e as pedras absorvessem calor. Segundo, com o fogo apagado, o damper da chaminé era fechado para evitar perda de calor. Terceiro, as tampas no chão eram abertas para que o ar frio do quarto descesse, aquecesse ao tocar as pedras quentes e subisse por convecção. O resultado era um ciclo de ar quente duradouro alimentado pela memória térmica das pedras, sem fumaça no ambiente. Escavações em Tallinn encontraram pequenos pratos de cerâmica posicionados sobre as pedras do hipocausto. Eles serviam para colocar água que evaporava lentamente com o calor do granito. Isso adicionava umidade ao ar e evitava ressecamento excessivo das vias respiratórias e danos a móveis e pergaminhos. Na prática, era um umidificador integrado do século XIV. Mostra que o sistema medieval não buscava apenas aquecer, mas controlar conforto ambiental, algo que sistemas modernos elétricos executam com consumo muito maior. Na abadia de Rievaulx viviam 140 monges e 500 irmãos leigos, totalizando 640 homens. Eles tinham apenas uma sala aquecida, a calefactory. Enquanto um sistema moderno tentaria aquecer centenas de quartos, os cistercienses concentravam calor e vida social num único ponto. Ali secavam roupas, descansavam e conviviam. O resto da abadia permanecia frio. A estratégia economizava lenha e usava o corpo coletivo como massa térmica biológica. Era a eficiência energética aplicada à vida comunitária, reduzindo o consumo sem sacrificar funcionalidade. Castelos de pedra eram frios porque a pedra fria absorve calor do corpo por radiação. No castelo de Rochester, a estratégia era aquecer a massa das paredes com grandes lareiras integradas à estrutura e impedir que o calor escapasse. A ideia era transformar a torre em uma bateria térmica. Enquanto o hipocausto aquecia por baixo, o castelo normando usava massa estrutural. Além disso, tapeçarias serviam como segunda linha de isolamento, reduzindo a perda de calor para paredes frias. Tapeçarias não eram apenas decoração, mas isolamento técnico. Feitas de lã, tinham valor R surpreendente e criavam uma camada de ar estagnado entre o tecido e a parede, reduzindo perda de calor por radiação e convecção. Registros mostram que nobres as transportavam entre castelos, indicando que eram essenciais para a habitabilidade no inverno. Eram painéis de isolamento portáteis muito antes da fibra de vidro ou espumas modernas.
O experimento de 1822, em Marburg, mostrou que 0,7 metritres de madeira aqueciam 850 metros por 3 dias, equivalente a gastar pouco para aquecer uma mansão moderna. Hoje, aquecer casas mal isoladas custa caro. O sistema medieval era até 20 vezes mais eficiente porque não tentava aquecer ar leve e volátil, mas massa. O mundo moderno trocou eficiência por conveniência. Materiais leves, vidros e drywall exigem energia contínua para compensar perdas rápidas. A filosofia medieval era semelhante à do bushcraft, conhecimento e relação com o material. O engenheiro do hipocausto entendia a pedra e a madeira, assim como o bushcrafter entende grão da madeira ao fazer utensílios. O granito segurava calor, o abeto queimava rápido. Não compravam soluções, exploravam propriedades naturais. Esse tipo de conhecimento prático, chamado gnosis, precede teoria e cria autonomia técnica. A eficiência monástica era um conceito que contrasta fortemente com a arquitetura moderna. Em Rievaulx, 640 homens enfrentavam invernos severos, aquecendo apenas a Calefactory, uma sala com lareira dupla que queimava de novembro a Páscoa. Lá se concentrava não apenas o calor, mas a vida social. Era onde se secavam roupas, descansava e conversava. Eles aqueciam o espaço onde a vida acontecia. Hoje, aquecemos quartos vazios, corredores e garagens. Os cistercienses usavam o calor corporal coletivo como parte da estratégia energética. O declínio dessa tecnologia ocorreu quando os fogões de azulejo, Katchelofen, começaram a substituir os hipocaustos de pedra bruta por volta de 1500. Esses fogões eram mais bonitos, ofereciam controle individual de temperatura por quarto e eram mais rápidos de construir. A sociedade passou a valorizar o conforto individual acima da eficiência coletiva. Com o carvão e depois os combustíveis fósseis se tornando baratos, abandonou-se a arte da massa térmica. As casas deixaram de ser baterias de calor e se tornaram estruturas leves e dependentes de energia contínua. Os monges sabiam que o calor sobe e posicionaram acima da Calefactory a sala de documentos, a Monument Room. O calor residual mantinha pergaminhos secos e livres de mofo. Também reforçaram pilares e substituíram tetos de madeira por abóbadas de pedra, tornando o edifício à prova de fogo e duradouro. O sistema integrava segurança, preservação e conforto térmico. Enquanto casas modernas precisam de reformas frequentes, a infraestrutura medieval foi projetada para durar séculos. Era design integrado aplicando física, arquitetura e conservação. A diferença entre aquecer ar e aquecer massa explica a eficiência medieval. O ar é volátil e escapa facilmente. A pedra é uma bateria. O granito, com capacidade térmica de 790 joules de trilhão, absorve calor lentamente e o devolve de forma gradual. O sistema medieval não buscava elevar o ar a 20 graus rapidamente, mas carregar toneladas de pedra a altas temperaturas. Depois, a massa irradiava calor por convecção durante dias, sem nova queima. É como acelerar um carro e deixá-lo seguir pela inércia, versus acelerar o tempo todo como fazemos com aquecimento moderno. Uma sala com paredes de pedra fria rouba calor do corpo por radiação. Por isso, castelos eram forrados com tapeçarias pesadas, criando um gap de ar entre tecido e pedra. O ar parado funciona como isolante natural, reduzindo perdas por radiação e convecção. Estudos mostram que essa técnica reduz até 40% da perda de calor. Era isolamento portátil e removível, transportado de castelo a castelo. Em vez de fibra de vidro, tinham lã e teares. Era tecnologia têxtil aplicada à sobrevivência. Pinturas medievais em lona imitando tapeçarias com ganchos reais acima delas demonstram redundância de isolamento. Quando um nobre viajava e levava suas tapeçarias, a pintura permanecia oferecendo parte do benefício térmico. Mesmo a versão simples fornecia boa eficiência porque mantinha o air gap. Para eles, paredes nuas eram vazamentos energéticos. Enquanto hoje construímos casas com grandes superfícies de vidro que perdem calor rapidamente, eles projetavam considerando a pior hipótese climática. Arqueólogos encontraram pratos de cerâmica posicionados sobre as pedras do hipocausto, atuando como umidificadores. O ar aquecido por pedras a 200 atm seria desconfortavelmente seco, prejudicando respiratórios e móveis. Esses recipientes evaporavam água lentamente, condicionando o ar antes de entrar no ambiente.
Eles controlavam a umidade relativa séculos antes da eletricidade. Isso demonstra que o sistema não se limitava a fornecer calor, mas conforto ambiental completo, temperatura, umidade e qualidade do ar. O ferreiro medieval dominava o fogo e preservá-lo era essencial. Acender do zero com pederneira era trabalhoso, então usavam a técnica de banking, cobrir brasas com cinzas à noite para privá-las de oxigênio sem extingui-las completamente. De manhã bastava soprar e adicionar combustível. O fogo era tratado como entidade viva, alimentado e colocado para dormir. Isso demonstrava relação íntima com energia térmica num tempo sem fósforos ou isqueiros. A cera de abelha era tecnologia de iluminação e preservação. Diferente do sebo, queimava limpa, brilhante e sem cheiro ruim. Além de iluminar, impermeabilizava tecidos, selava documentos e conservava alimentos. Funcionava como plástico medieval, multifuncional, natural e simbólico de pureza. Era material essencial tanto para a vida doméstica quanto religiosa. Sem geladeiras, a sobrevivência dependia de preservar calorias através de sal, fumaça e fermentação. O sal desidratava carnes, impedindo proliferação de bactérias. A defumação adicionava compostos fenólicos conservantes. A fermentação transformava repolho em chucrute e leite em queijo usando bactérias benéficas contra as nocivas. Era microbiologia aplicada séculos antes de se saber o que era um micróbio. O objetivo era converter alimentos perecíveis em estoques duráveis e seguros. O bushcraft moderno tenta recuperar essa mentalidade, focando em habilidades manuais como fazer colheres, trabalhar madeira e construir abrigos. Não é sobre comprar equipamentos, mas sobre desenvolver o que antropólogos chamam de gnoses. Conhecimento relacional com o material, saber conservar carne com sal, aquecer pedras para dormir ou fazer corda de fibras naturais devolve autonomia. É uma reconexão com práticas que o sistema industrial nos tornou dependentes. Competência substitui consumo. Para garantir selamento total contra o ar, usava-se gordura e cera. No método confite, a carne era cozida em sua própria gordura e, quando esfriava, formava-se um selo hermético que barrava oxigênio e bactérias. Queijos eram mergulhados em cera de abelha, formando casca protetora. Era o equivalente medieval do vácuo ou do Tupperware. Hoje, dependemos de plásticos que poluem e se degradam lentamente. Eles usavam subprodutos naturais que voltavam ao ciclo da terra. Era um sistema de preservação fechado, limpo e eficiente. O sobrevivencialismo moderno se apoia no acúmulo de produtos industriais, enlatados, geradores e equipamentos. Se o estoque acaba, o respaldo termina. A lógica medieval era oposta. O recurso era renovável e o conhecimento era o bem principal. O engenheiro de Malbork não acumulava lenha infinita. Criava um sistema que fazia pouca lenha durar vários dias. O objetivo era prolongar o recurso e vencer a escassez pela inteligência, não pela abundância. A tecnologia não era o gadget, era o saber aplicado. O segredo estava no granito. Eles acendiam o fogo, fechavam as saídas e deixavam o calor ficar preso na câmara subterrânea, cozinhando as pedras. Apenas quando o fogo morria e a fumaça desaparecia é que abriam os dutos, separando o processo sujo da combustão do processo limpo da liberação de calor. No sistema moderno, queimamos gás continuamente dentro de casa. Se falha, o monóxido de carbono mata. O sistema medieval era mais seguro, eficiente e resiliente porque desacoplava etapas. A cultura do bushcraft renasce através do sloyd e do artesanato, fazer uma colher, um copo ou uma bainha de faca. Ao trabalhar madeira verde, aprende-se que ela é mole e flexível, seca, é dura e resistente. O engenheiro medieval trabalhava assim com pedra. Nós tentamos forçar a natureza a obedecer a termostatos. Eles observavam propriedades naturais e as aplicavam. É uma educação da atenção, onde a matéria e o ambiente ensinam, em vez de catálogos e manuais. Com o tempo, fogões de azulejo substituíram os hipocaustos. Esses fogões permitiam controle por cômodo, atendendo ao desejo de conforto individual. A sociedade passou a optar por paredes mais finas e dependência de carvão barato para compensar perdas térmicas. Assim começou o vício da arquitetura moderna em energia barata e desperdício. Em vez de construir massa, construímos leveza e depois consertamos o problema com combustíveis e maquinário. Há também benefício psicológico. Pesquisadores mostram que bushcraft diminui a ansiedade moderna.
Fazer fogo, construir abrigo ou defumar alimentos ativa uma sensação de agência que falta na vida urbana. O engenheiro medieval não sofria com crises existenciais sobre propósito. O propósito era evidente: sobreviver e prosperar. Ver uma pedra irradiar calor ou um alimento durar o inverno gera satisfação que dispositivos digitais não substituem. Era competência real em um mundo real. A cultura material medieval incluía pedernal e aço para ignição, fungos tratados como isca, cordas de fibras naturais e abrigos que imitavam a lógica das tapeçarias, camadas de ar preso para isolamento. Cada técnica ecoava a engenharia térmica do hipocausto. A luta sempre foi contra a termodinâmica: parar o vento, prender o ar, armazenar o calor. Seja em castelos ou abrigos de folhas, a física era a mesma, comparando os sobreviventes. O prepper moderno carrega equipamento caro, GPS e roupas técnicas. O fora-da-lei medieval, como Roger Godberd, viveu décadas na floresta de Sherwood, sendo caçado pelo rei e morreu de velhice. Um depende do equipamento, o outro dependia do conhecimento. O prepper entra em pânico quando perde o sinal ou acaba o estoque. Godberd transformava a floresta em fonte de suprimentos, camuflagem e abrigo. Os fora-da-lei tratavam a floresta como fortaleza com 3 camadas: ocultação, terreno e suprimento. Para ocultação usavam lã cinza no inverno e verde no verão. Camuflagem muito anterior ao exército moderno. Andavam descalços ou com meias de lã para sentir o terreno e se mover silenciosamente, sacrificando a proteção dos pés pelo silêncio. O terreno denso barrava a cavalaria e o suprimento vinha da própria floresta, não de estoques finitos. A tecnologia moderna falha quando depende de bateria e sinal. Um caminhante experiente se perdeu em 2023 em Sherwood, equipado com GPS. Quando o aparelho morreu e o celular ficou sem sinal, foi resgatado com hipotermia em menos de um dia. Os medievais navegavam sem instrumentos eletrônicos, usando sol, vento, forma das árvores e orientação de musgos. Esses métodos não ficam sem energia. O ditado do bushcraft resume: conhecimento pesa nada, equipamento pesa e pode falhar. O terreno era um multiplicador estratégico. Cavalaria blindada não avançava em pântanos ou mato denso. E os fora-da-lei usavam isso para anular superioridade militar. Enquanto o prepper moderno carrega comida industrial, o foragido medieval produzia suprimento diretamente da floresta: caça, coleta e água. Ele não dependia de estoque, mas de conhecimento. A floresta deixava de ser obstáculo e passava a ser despensa, abrigo e escudo. Essa independência prolongada só é possível quando o ambiente é entendido como sistema de recursos. O Rocket Mass Heater é o herdeiro moderno do hipocausto. Ele queima galhos finos em alta temperatura, gerando combustão limpa e empurrando o ar quente através de bancos de cobre ou pedra. O princípio é idêntico ao medieval: queima rápida, armazenamento em massa. Pessoas aquecem casas inteiras usando resíduos do próprio quintal. Ao invés de depender de gás ou eletricidade contínuos, o sistema recarrega a bateria térmica da casa. A ideia de que a pedra lembra do calor retorna ao século XXI. O inverno sem energia revela nossa fragilidade moderna. Casas de drywall e vidro perdem calor rapidamente e congelam em poucas horas. Nossos edifícios são tendas glorificadas que dependem de eletricidade constante. Castelos como o de Rochester permaneciam acima de zero por dias apenas pela massa térmica das paredes. Mesmo sem fogo, a resiliência não é luxo, é necessidade histórica. Esquecemos como construir massa que retém calor e como projetar para a pior hipótese climática. O bushcraft não é nostalgia, é seguro e autonomia. A natureza não é cenário, é sistema de recursos. Aprender a fazer fogo por fricção, identificar árvores para lenha ou isolar um abrigo é reinstalar o software que manteve a humanidade viva por centenas de milhares de anos. Você deixa de ser turista para ser residente do mundo natural. Isso dá poder real, não simbólico. A competência substitui o consumo. O experimento de Malbork provou que esquecemos mais sobre aquecimento do que sabemos. Com 0,7 metros cúbicos de madeira, aqueceram 850 metros quadrados por 3 dias. Isso é 20 vezes mais eficiente que muitos sistemas modernos que queimam gás para aquecer ar que escapa pela janela. O primitivo não era o medieval, mas o contemporâneo que desperdiça energia por design. Olhar para trás pode indicar o caminho para a frente. As pedras lembram. A lã protege. O conhecimento liberta.
Se existe uma lição central, é que a verdadeira tecnologia não é o que cabe no bolso, mas o que cabe na mente. O bushcraft é a arte de transformar natureza em sobrevivência através de saber. Ele é um sistema cognitivo, não um kit de equipamentos. Essa tecnologia está esperando para ser reaprendida. Materiais simples, cera de abelha, sal, pedra, lã, criaram soluções duradouras. A tecnologia moderna trouxe conforto, mas também dependência. Recuperar tecnologias esquecidas não é retrocesso, é resiliência aplicada. Saber preservar comida, reter calor e construir abrigo significa que, se as luzes se apagarem, você ainda tem um plano. Não é fé no sistema, é ciência aplicada. Física, química e biologia ao serviço da sobrevivência. 3 princípios resumem a engenharia térmica medieval: massa térmica, isolamento de ar e conhecimento acima de equipamento. São princípios aplicáveis, hoje, em casas, oficinas e sistemas ecológicos. A chamada para a ação é simples: estudar, testar e recuperar saberes esquecidos que resolvem problemas modernos com eficiência ancestral.